As formações dos dialetos seriam, então, os usos particulares específicos de grupos específicos, transitantes, é claro, dentro de um mesmo idioma. Então é como se eu formasse dentro do idioma subidiomas que vão sendo realizados nas práticas, nas performances cotidianas, do uso da língua, tanto na fala quanto na escrita, mas de maneira muito mais acentuada, a gente percebe isso na fala. Então, a primeira variação que os sociolinguistas chamam de variação regional é essa, dos continentes diferentes, mas que têm o mesmo idioma, com o mesmo nome, mas que na hora de você fazer a análise o idioma é diferente, ele só tem o nome igual, mas ele se manifesta diferente nas práticas localizadas, e também dentro do mesmo país, que é o caso do Brasil, né? Os exemplos do Brasil são, né, o nordestino. O dialeto nordestino, ele é muito marcado, muito específico. Você tem ali uma forma muito específica, com um vocabulário muito específico. Eu falei na aula do áudio, estou falando aqui também sobre... Tem um estudioso da Bahia que fez um dicionário de nordestinês. Só expressões nordestinas ele cunhou, são mais de 5.000 expressões. Isso mostra o quanto é rico, né, o repertório nordestino. Existe também o dialeto gaúcho, né, que é aquele falado ali na região sul. Então você tem uma característica que é mais ou menos comum entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que marcam entre si diferenças, mas é muito mais diferente se eu for atravessar o país e olhar ali onde está o Nordeste. Aí eu tenho uma característica muito específica entre os estados ali do Nordeste, mas essa marca ela se diferencia muito mais quando eu atravesso o país. Então, o nordestinês, o gauchês. Se eu vier para o centro do país, eu tenho aí uma característica por questões de colonização, por questões de agricultura, agropecuária, formação cultural, o que a gente chama de caipira, dialeto caipira. O caipirês é esse uso específico que a gente faz aqui no interior de Goiás, no interior de Minas, no interior de São Paulo. E quando eu falo interior, eu guardo algumas restrições, porque não é bem no interior, não. Outro dia, assistindo o jornal, a repórter fazendo uma reportagem sobre... O jornal fazendo reportagem sobre o trânsito, e aí as obras aqui de Goiânia pararam a cidade, a jornalista chegou no rapaz que estava dirigindo e parado no semáforo, aqui tanto de carro, ela chegou e falou para ele assim, o que o senhor está pensando sobre essas obras aqui, na avenida tal, como é que o senhor está entendendo isso aqui, essa questão do trânsito dessa maneira? Ele falou assim, nossa senhor, ruim demais da conta. Gente, na hora eu pensei assim, então a pia do cavalo, uai, a besta. O mesmo que vê uma pessoa lá, caipira mesmo, lá da roça, falando. Ele estava na cidade, dirigindo um carro, vestido como alguém que se veste aqui na cidade para trabalhar nesses contextos mais urbanos aqui em que a gente está. Porém, a performance de linguagem dele foi bem no interior do estado mesmo, no modo como as pessoas usam a língua mais caracterizadamente no interior. Outra forma bonita de a gente ver o dialeto caipira são as histórias, os causos do Geraldinho Nogueira. Quem nunca escutou, eu vou sugerir viu? Você coloca Geraldinho Nogueira, o causo da bicicleta, tá? Ele conta como é que foi a experiência dele ao já mais velho, comprar uma bicicleta e querer usar essa bicicleta, querer andar nessa bicicleta. Gente, é de fazer chorar de rir. Então, assim, é ótimo para você também desestressar, e nesse período agora que nós estamos, a gente precisa mesmo ter esses momentos assim. Outros que são caipiras pra caramba, é o Newton Pinto e Tom Carvalho, tão famosos agora no momento, né? Eles são muito bons e contam causos, piadas assim ligadas ao mundo caipira, essa atuação das pessoas que falam caipirês, que a gente chama, né? Tem também lá na região do Rio de Janeiro, que a gente chama de carioquês, né? É aquele idioma específico da região sudeste ali, Rio de Janeiro e suas adjacências, em que eles realizam a língua de uma maneira muito específica, marcada, muito bem marcada naquela região ali. Então, você tem o gauchês, o nordestinês, o caipirês, o carioquês, assim você vai marcando várias faces regionais, geográficas do nosso mesmo idioma, que é a língua portuguesa. Isso é o que a gente chama de formação dialetal, geográfica ou regional, tá bom?
Tem um exemplo engraçado que alguém fez, o pessoal faz humor com tudo, né? Então é muito bom. Eles fizeram um texto brincando com os tipos de assaltantes, pensando nessa questão da variação da linguagem. Então, o assaltante paraibano seria assim: ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula. Não se cague, não se faça muganga. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pandim. Senão enfia a peixeira no teu bucho e te bota teu fato para fora. Aí depois que ele rouba, ele já se arrepende. Perdão, Padre Inciso, mas é que eu tô numa fome da moléstia. O jeito específico, né, do nortista falar, do paraibano falar. Aí o assaltante baiano seria assim: ó, meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste não. Se não quiser, não precisa levantar não, para não ficar cansado, né? Vai passando a grana, bem devagarinho, não precisa pressa não. Não repare o berro, está sem bala, mas é para não ficar muito pesado. Não esquenta, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na encruzilhada. Valeu. Parece o Caetano Veloso dando entrevista, né? O Caetano Veloso é assim, o repórter pergunta para ele: Caetano, por que você, um artista tão completo, decidiu se dedicar à MPB brasileira? Ele diz: a circunstancialidade projetual das condições musicais é algo que emana do espírito. Assim eu me fiz, assim eu sou, esse sou eu, ou não. A MPB é a minha manifestação do meu eu, do meu narciso, do meu ego, ou não. Muito bem. Olha só o assaltante mineiro. Ô, sô, presta atenção, isso é um assalto aí. Levanta os braços e fica quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados, que eu não tô bom hoje. Vai andando, uai. Tá esperando o quê, uai? Trem. O jeito específico do mineiro, né? O assaltante mineiro. O assaltante paulista é muito bom. É assim: urra, meu! Isso é um assalto, mano! Levanta os braços, mano! Passa a grana logo, mano! Mais rápido, meu! Que eu ainda preciso pegar a bicicletaria aberta pra comprar o ingresso pro jogo do Corinthians, mano! Pô, se manda, mano! Vai, Corinthians! Esse seria o assaltante paulista, né? Corintiano, pra variar. Sacanagem, hein? Brincadeirinha, hein? Sacanagem, tô brincando. Então, essas diferenças são as marcas regionais. Existe uma outra variação dialetal que os sociolinguistas chamam de variação social do mesmo idioma. Então você forma os dialetos sociais. Você tem a pirâmide social, no topo está a classe alta, no meio está a classe média e na base está a classe baixa. Conforme as pesquisas dos sociolinguistas, é assim: quanto mais próximo da realização dos livros, das revistas, dos jornais, aquela língua que está escrita, quanto mais próxima, mais é o dialeto alto. Quanto mais distante, é o dialeto baixo, na base da pirâmide. Então eu tenho o dialeto de classe alta, que é esse que se aproxima da linguagem mais escrita, né? Aquilo que é a linguagem mais formalizada, mais regulada pela gramática e pelos usos da escrita. E tem os dialetos de classe baixa, que são essas formações específicas da língua cotidiana e das classes menos preocupadas com a questão da correção de linguagem, ou reflexão mesmo disso. O importante é pensar o seguinte: as pessoas que são menos abastadas, estão nas classes mais baixas, do ponto de vista socioeconômico,
elas têm acesso a bens culturais muito limitados, enquanto a pessoa que está na classe alta, ela tem acesso aos bens culturais que ela geralmente quer. Ela tem acesso ao livro, ela tem acesso à biblioteca em casa, ela tem computador em casa, ela tem internet, ela tem condições de pagar professores particulares, fazer aulas de outros idiomas, ela pratica esportes, ela vai ao teatro, ela vai ao cinema, ela realiza reuniões com pessoas da sua mesma classe social e ali ela integra então contextos muito formais e específicos de manutenção, de uma aparência também mais intelectualizada, digamos mais compromissada com essa ideia de expressar o intelecto a partir da linguagem, porque as pessoas julgam umas às outras, né, pelo modo como elas falam, o que não é muito aconselhável se fazer, porque a gente se engana muito com isso. Então, você tem as classes mais privilegiadas e as classes menos privilegiadas, e a linguagem delas se manifesta assim. É simples, você vai numa favela, por exemplo, conversa com os manos da quebrada, os manos falam uma par de coisa que nós não saca, tá ligado? É um monte de gíria, as frases inteiras são gírias e tudo, mas por quê? Porque ele tem muito menos acesso à linguagem escrita e ao livro do que ele tem acesso àquela linguagem cotidiana que está em volta dele. Então, desde muito pequeno, ele vai aprendendo a língua que está em volta dele. E aquela língua é mutante todo dia. As gírias, por exemplo, não são gírias que ficam... Algumas ficam muito tempo, né? Tipo, massa, legal, tô ligado. E isso fica durante muitos anos aí corrente. Mas tem outras gírias que vão mudando e vão surgindo e você não percebe outras pessoas de outros contextos falando e você realmente vê aquela manifestação ali localizada naquela faixa etária, naquela classe menos favorecida, mas que utiliza aquele idioma ali socialmente. Então eu tenho como se fossem idiomas sociais, né? Mas isso tem a ver com o acesso aos bens culturais ligados à linguagem que nós temos ou não temos acesso, e isso a linguagem vai sendo moldada, né? Outra formação dialetal é a formação dialetal de idade. Segundo os sociolinguistas, são 4 faixas etárias que convivem socialmente, né? Eu tenho a infância, a juventude, a fase adulta e a fase dos idosos. Cada fase dessa aqui tem uma característica de uso da língua. Vamos pegar aqui os dois extremos, né? Você pega a infância e a velhice, né? A pessoa mais velha, ele já usou a língua por toda a vida dele, está usando a língua ainda por toda a vida dele, ele fala essa língua, ele utiliza essa língua no seu processo comunicativo, ele trabalha, né, vivendo essa língua. Por isso que eu não gosto de usar a palavra usuário da língua, porque é o jeito que ele vive, né? É a maneira dele viver, é a cultura dele. Mas ele vai saindo de muitos contextos sociais, dos quais ele participava quando era mais jovem, e aí ele vai então ficando com aquela forma de falar, com aquelas expressões, com aquele vocabulário que ele usava quando ele era mais ativo do ponto de vista da interação social. O oposto é a criança, que está aprendendo o idioma. Então, tudo que ela aprende é o que está em volta dela, mas ela fala o criancês, que a gente brinca, né? Ela usa a língua, fala a língua numa ordem muito engraçada, muito específica. As palavras ela encurta, ou ela troca letras de lugar, e assim ela vai falar. Sílabas complexas ela tem dificuldade de falar, então ela vai moldando assim o jeito dela de falar o idioma que é dela. Tá entendendo o que eu estou dizendo? É nesse sentido.